Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos continuar aqui então na palavra, aonde fala que Deus guarda aqueles que o temem, aquelas pessoas que se afastam do pecado. E aqui nós vamos ver o exemplo de uma pessoa que cedeu para a carne e se deu mal. E quando a pessoa cede para a carne, o Espírito de Deus se retira dela. Eu já li essa palavra aqui há poucos dias, mas vai ser só uma introdução. Aqui diz em 1 Samuel 16, no versículo 14, diz assim: o Espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou a seus servos: procurai um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem e de bela aparência, e Yahvé está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação: manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs a seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Então, o que aconteceu aqui? Saul, quando ele se afastou de Deus, quando a desobediência tomou conta do coração dele, ele cedeu para a carne. Deus havia mandado aqui que ele terminasse com os amalequitas, exterminasse o rei, tudo, não era para sobrar nada. E ele trouxe animais até ali. E o pior de tudo, ele ainda foi sacrificar, ele não esperou que Samuel descesse. Então Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Então ali, quando Saul fez isso, o Espírito de Deus se retirou dele. Diz que o Espírito, né, que o atormentava, não é que Deus havia o enviado. Ele deu legalidade. E quando a pessoa abre a porta, Deus tem que dar a autorização, a permissão para que Satanás age na vida dela. Porque é assim que acontece. A palavra nos adverte o tempo todo: não deis lugar ao diabo. Porque quando a pessoa dá lugar ao diabo, quando ela cede à tentação, quando ela cai na desobediência, quando ela cai no pecado, gente, o que acontece? O Espírito de Deus se afasta dela. Aí ela começa a ser atormentada, ela começa a ser atormentada com pensamentos malignos e por aí vai. E aqui, gente, se você ler todo esse capítulo, se você ler todo o 1 Samuel, 2 Samuel, onde você vê aqui todos os relatos, chegou um momento ali em que Saul começou a ter ciúme, inveja de Davi. E isso são obras da carne. Isso está em Gálatas 5, fala, né, das obras da carne e a obra do Espírito. O fruto do Espírito. E as da carne, gente, é a inveja. Então Saul, ele deixou aquele espírito de inveja dominar ele esqueceu que ele era rei. Ele deixou de reinar, deixou de cuidar do reino para ficar só perseguindo Davi o tempo todo. Davi foi fugindo, se refugiou na caverna de Adulão. Davi fugiu, passou por várias situações ali. Mas ele disse: ai de mim, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Porque assim como ele foi ungido rei, pela direção de Deus, Saul também foi.
Então ele disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi tinha esse temor de Deus. Só que no momento em que Davi foi ungido rei, o Espírito de Deus se apoderou dele, e ali quando o outro começou a desobediência, o Espírito se afastou. Ele ficou agindo como? Na carne. Ele sacrificou, sendo que ele não podia, somente o sacerdote, ele não soube esperar Samuel, porque ele tinha que satisfazer os desejos do povo. Então, quando a pessoa começa a andar na carne, ela começa a deixar Deus de lado, a priorizar a Deus, a vontade de Deus, obedecer ao Senhor e começa a agradar o homem. Pedro disse: me convém agradar a Deus do que agradar o homem. João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. E Jesus disse mais: sem mim nada podereis fazer. Então, quando nós estamos afastados de Deus, nós damos lugar para Satanás. Quando nós não oramos, não jejuamos, não nos consagramos, não buscamos ao Senhor, gente, nós estamos vulneráveis. E olha o que aconteceu aqui. Eu quero ler aqui em 1 Samuel 23, no versículo 14, diz assim: Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia o procurava Saul o procurava obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Olha o estado desse homem, gente. Ele cedeu para a inveja, ele cedeu para o ciúme, porque quando Davi vinha da guerra, as mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. E aquilo começou a gerar aquela revolta, aquela indignação no coração de Saul. Por quê? Porque se ele estivesse verdadeiramente em Deus, ele ia dar glória a Deus que Deus havia mandado uma pessoa ungida ali, um homem, um guerreiro que estava ali guerreando guerras, dando vitórias para Israel. Mas ele, como rei, não olhou desta maneira. Ele olhou para Davi e viu em Davi ali, o diabo começou a atormentar ele, e ele viu em Davi algo que não existia. Tanto que ele tentou 2 vezes, lançou a lança e tentar cravar em Davi. Deus fez com que Davi se livrasse de todas as tentativas. Então, até que Saul morreu, Davi ficou nessa fuga constante. Por quê? E olha o que diz a palavra, gente, aqui. Eu quero ler com você aqui deixa eu só achar o salmo aqui, só um pouquinho. Os Salmo 34, que eu tinha deixado marcado, acho que eu tirei foto, só um minutinho. Salmo 34 diz assim, aqui no Salmo 34, no versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para que os buscam o Senhor, nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te em conquistá-la. E isso aqui, gente, Saul deixou de lado. Saul cedeu para a carne literalmente, definitivamente, começou a perseguir Davi, só que Deus não permitiu que ele caísse em suas mãos, e o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Só que tem uma coisa, eles acampam, o acampamento, gente, ninguém vive num acampamento a vida toda. A pessoa, ela acampa, ela vai para um camping, ela vai para um lugar pescar, enfim. Mas se ela se afasta de Deus, gente, o anjo levanta acampamento e vai embora.
ela fica vulnerável. E foi isso que aconteceu com Saul aqui. Agora, quando a pessoa teme a Deus, como Davi estava aqui, o anjo do Senhor o tempo todo estava acampado ao redor dele, livrou ele todas as vezes que Saul tentou contra a sua vida. Então Deus, ele nos guarda, e olha o que ele diz aqui: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se regozija, né? E que nele se abriga. Então nós precisamos nos abrigar no Senhor, gente. A palavra diz o quê? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, sabe os que confiam nele. Busque abrigo no Senhor. Confia ao Senhor, maior que seja a tua luta. Quando Davi, gente, chegou diante do exército ali, quando ele foi lá saber notícia dos seus irmãos, se deparou com Golias afrontando o exército, o único que não retrocedeu foi ele, até o rei estava escondido. Ele disse: mas quem é este circunciso filisteu que se levanta contra o exército do Deus vivo? Olha a diferença. Ali Davi, ele era um homem que ele era um menino, ele tinha experiências com Deus. Deus havia o livrado, dado força para ele, para rasgar um urso, um leão, gente. Davi estava lá sozinho naquele pasto. Ninguém sabia o que acontecia com ele, só Deus. Deus, ele presenciou ali Davi escrever aqueles salmos, cantava aqueles salmos, louvava o Senhor em momentos de estar de solidão, depressivo, lá no meio do pasto, sozinho, e Deus lá cuidando daquelas ovelhas. Mas Davi colocava o coração diante de Deus. Por isso que a palavra diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha temor do Senhor. E se ele errava, ele buscava se consertar. Ele admitia que ele tinha errado e ele não jogava a culpa do pecado dele para ninguém. Ele simplesmente disse: somente eu pequei contra o Senhor. Ele não jogava a culpa para o outro, como o Adão fez lá no Éden. A mulher que o Senhor me deu. Ele não fez isso com a Betseba. Eles pecaram, mas ele disse que ele havia pecado contra o Senhor. Então Davi reconheceu o erro dele, ele reconheceu as suas falhas. E nós precisamos ser assim diante de Deus, ser pessoas verdadeiras, sinceras, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas e dizer: Senhor, me ajuda a mudar aqui, me ajuda, Senhor, a renovar as minhas forças, me ajuda a vencer isso aqui que tem me aprisionado, me impedido de dar passos. E aqui Davi disse: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta para quem teme a Deus. O anjo se acampa, Deus prove as coisas, Deus foi provendo tudo para o Davi ali, lugares de abrigo, homens que se juntaram a ele nesse momento em que ele fugiu. Vários homens se juntaram ali com Davi, formaram um exército com ele. Quando ele foi ungido rei, Davi já tinha os homens certos juntos ali do seu lado. Então Deus, ele vai trabalhando. Quando o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, ele nos guarda. A palavra diz que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrarem onde quer que nós estivermos. Então nós precisamos temer ao Senhor, confiar em Deus, crer no Senhor e ser como Davi, tementes a Deus. Aquele que teme ao Senhor, que tem respeito por quem é Deus, não blasfema, não murmura, não reclama. Mas nós precisamos, olha o que Davi disse aqui: os leões podem sofrer de fome, mas para os que o buscam, o Senhor nada lhes faltará. Filhos, vinde escutai-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Olha a instrução aqui, gente. Guarda a tua língua do mal e olha o que diz aqui, de falarem falsamente. Isso aqui é uma instrução, isso aqui é uma direção de Deus para a gente. Davi disse: aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te em conquistá-la.
E a verdadeira paz só tem quem tem o Espírito de Deus. Davi passava por essas lutas aqui, mas Deus era com ele, o Espírito Santo estava com ele, enquanto o outro cedeu para a carne e vivia atormentado, perseguindo os outros, esqueceu que ele era rei, deixou de cuidar do seu reinado e daquilo que lhe havia sido designado, teve a oportunidade de se consertar, de pedir perdão para Deus e reconhecer o seu erro, mas não fez. O orgulho não permitiu. A palavra diz que o orgulho precede a queda. E Deus resiste aos soberbos. E a soberba de Saul em não reconhecer o seu erro, porque mesmo quando ele foi sacrificar, quando Samuel chamou a sua atenção, ele disse, vai e sacrifica lá. Ele pediu por quê? Porque ele tinha que manter a aparência para o povo. Só que nós não podemos viver de aparências. Nós precisamos ser pessoas transparentes e verdadeiras diante de Deus. E com os homens também. A palavra diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Então a gente não pode ser pessoas falsas. Nós precisamos ser sinceros. Eu lembro que onde eu trabalhava, isso que eu nem conhecia a palavra. Quando as minhas colegas elas iam comprar roupa, havia as meninas que vendiam sempre aí no vestiário para nós, né? Sempre tem uma mulher, né, vende Natura, uma vendia Avon, uma outra vendia não sei o que, roupa e lingerie, enfim. Quando eu tinha uma colega que toda vez que ela ia experimentar uma roupa, Eliane, você tá aí? Eu disse, estou. Então vem cá, porque você é sincera. Ela experimentou as blusas e disse qual ficou melhor. Eu disse essa sim, essa aqui, essa. Não, então eu vou ficar com essa. Ela disse, eu gosto porque você é sincera e você fala a verdade. E quantas vezes você vai numa loja comprar uma roupa e a pessoa diz, ai, ficou linda, mas tá mentindo para você porque ela quer vender. Ela quer vender. Mas eu gosto da sinceridade das pessoas. Outro dia eu fui comprar um presente e a moça, né, eu fui escolher uma mantinha lá, uma manta, e a moça disse, olha, o material dessa aqui é melhor. A vendedora. Por mais que a cor da outra era mais bonita, mas realmente a qualidade da outra era melhor, era mais grossa. E ela me mostrou aquilo. Eu gostei da sinceridade dela e levei. Então, para você ver que Deus, ele trabalha com os puros e sinceros de coração. E a paz, gente, a gente tem que se empenhar em conquistar. E nós vivemos em paz quando nós estamos na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E que o Senhor Deus, ele fique ministrando ao teu coração. Amanhã nós vamos dar seguimento nessa palavra de pessoas que se preservaram e não cederam à tentação e nem à carne. E qual é a recompensa? Aqui Davi, ele já havia sido ungido rei, antes de ser chamado para tocar harpa, porque tanto ali, ó, que os próprios homens disseram que ele era um homem, né, que o Espírito do Senhor estava com ele, que ele falava bem, tocava bem, de boa aparência, e o Espírito de Yahvé estava com ele. Para você ver que as pessoas, elas sentem e elas veem algo diferente em nós. E o que é isso? É a presença de Deus. É a graça de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo do Senhor em nós. Há quantas vezes já aconteceu comigo, as pessoas dizem, nossa, eu sinto uma paz quando você está aqui. Eu gosto de conversar com você, não é para me gloriar, não, mas é para a glória de Deus. Porque as pessoas sentem isso em nós. Eu gosto de conversar com você, você me transmite paz. E o que é isso, gente? Jesus disse, a verdadeira paz eu vos dou. Só tem paz quem está em Cristo. Só está em paz quem tem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, direcionando os seus passos, guiando o seu caminho. Então guarde esta palavra no teu coração. Reflita sobre o que aconteceu aqui com Saul. De repente, você tem algo no teu coração que está te impedindo de viver o melhor de Deus, porque você está ali, às vezes, preso numa mágoa, num ressentimento, num ódio, você não quer abandonar aquilo ali, porque aquela pessoa me paga. Aí você está remoendo aquilo ali e você esquece do sacrifício de Jesus lá na cruz. Aquilo que Jesus fez por nós, o preço que ele pagou e a gente nem merecia e nem merece o que Jesus fez. Aí a gente esquece isso. E daí a gente deixa o quê? O sentimento ruim entrar.
Aí a pessoa fica alimentando aquilo ali, igual Saul. Ficou alimentando, ficou com ódio, ficou com inveja, ficou com ciúme. E ali o diabo foi colocando o quê? Mata ele. Queria cometer um homicídio. Ali o diabo começou, gente. Ali o diabo começou a trabalhar. E assim o diabo vai depositando na conta, né? O salário do pecado é a morte. Então reflita nessa palavra. Se tem algo na tua vida que te prende, as obras da carne, leia lá em Gálatas 5 que você vai ver. Leia o capítulo 5 de Gálatas que você vai ver lá. Quais são as obras da carne? Se você tem alguma daquelas ali, a palavra diz o quê? Que aquelas pessoas não herdarão o reino de Deus. Tem muitas pessoas que não vão herdar o reino de Deus, porque ainda tem coisas em ocultas, presas, acorrentadas, mágoas, coisas passadas, e isso está impedindo estas pessoas de prosperarem e de viver o hoje, de estar na presença de Deus e de serem abençoadas. E daí elas começam a questionar Deus, o que está acontecendo, o que houve, Deus não me quer mais, Deus me abandonou, Deus isso, Deus aquilo, mas não é. Ela cedeu lugar para a carne, para os desejos da carne, que são esses. O espírito é amor, é fé, é bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão e por aí vai. E os da carne? Ciúme, inveja, porfias e por aí vai. Bebedices, glutonarias e por aí vai, gente. Essas aí são as vontades da carne. E quem está cedendo para elas está perdendo bênção. E vai quebrar a cara que nem Saul quebrou. Não vai prosperar naquilo que quer, não. Porque Deus guarda aqueles que o temem, como Davi falou aqui. Então guarda esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você. E amanhã nós vamos dar continuidade. Porque tem mais coisa aqui para nós. Tem mais coisa boa. Tem mais ensinamento. Tem o pão fresquinho do céu para nós, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que essas pessoas venham se consertar. Que elas venham se colocar diante do Senhor, Pai, e buscar a tua face. Que elas venham se arrepender do seu mau caminho. Que elas venham, Pai, se arrepender, abandonar as obras da carne, que elas tirem os desejos carnais, que elas tirem os sentimentos ruins da carne e que comecem, Pai, a deixar o Espírito Santo frutificar nas suas vidas, que elas permitam que o Espírito Santo volte para as suas vidas, que o Espírito do Senhor torne para a vida delas e que esses frutos sejam permanentes, Pai, na nossa vida e na vida desta pessoa, Pai, que ainda está escravizada na carne, nos sentimentos ruins, mas que esta pessoa seja liberta, Pai, e que o Espírito Santo possa habitar na sua vida e fazer a boa obra do Senhor, e que eles venham viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para suas vidas, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, e que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.